E hoje temos muito prazer em ter aqui e agradecer muito a presença do António Fernando Silva, amigo de longa data, nosso utente, nós somos utentes dele, dele e da sua escola, da Prudência e de tantos outros professores, portanto liga-nos uma relação afetiva e de trabalho. E então, este ano, no MIP, Mês da Imagem do Porto, na sua quarta edição, considerou-se que seria de integrar escolas do ensino superior. E a coisa boa é quando alguém aceita um convite com alegria, não é? Não é, "Ei, vamos ver, temos muito trabalho", aquela conversa, não é? De tocar o violino triste. É ótimo quando se faz um convite e a pessoa diz: ótimo, estamos nessa, é só dizer quando é, como é que é. E foi assim que o António acolheu, e depois as relações mais diretas foram com o Ricardo, e portanto foi uma parceria estupenda que vai continuar, porque o MIP vai ter mais uma edição a iniciar no fim de outubro. Quando falamos sobre a intervenção da ESE, a ideia obviamente foi logo ter em conta claramente os estudantes. Aliás, é muito essa ideia que nós queremos, é ter gente nova, queremos ter gente de todas as expressões de fotografia e de todas as origens, mas sobretudo de várias gerações, não é? Portanto, não é os consagrados, sejam eles o que forem, não é a idade, não é um posto, o posto é a fotografia, a imagem, a inovação, a criatividade, é no fundo transmitir de uma certa forma a beleza. E pronto, e foi muito bom, foi uma boa experiência que queríamos prolongar. Paralelamente ao MIP, houve o MIPOF, e nós temos estado a dar a conhecer muitos autores que estiveram no MIPOF, e fica aqui já uma provocação a estes dois grupos que vão apresentar, dois grupos, isto é, aos elementos destes dois grupos. É que se vão pensando num espaço qualquer da cidade, seja um portal, seja uma fachada de uma casa arruinada, seja um descampado, seja o café que frequentam, seja um restaurante, seja um pomar, uma mercearia, uma sapataria, isto é, qualquer espaço improvável ou provável, ninguém vai deitar fora se for numa galeria, mas um espaço improvável em que a fotografia vai ter com as pessoas. Isto é, nós achamos que não temos que levar as pessoas necessariamente às galerias, aos museus ou às escolas do ensino superior. A fotografia, e nós temos uma concepção muito democrática da fotografia, que é desde o acesso aos dispositivos e aos meios que permitem fotografar, mas também muito ao usufruto da fotografia. Portanto, a fotografia tem que estar onde as pessoas estão. E este ano tivemos fotografia no metro do Porto, transmitida nas televisões, nas carruagens e nos visores, tivemos inclusivamente performances de fotografia, tivemos instalações, enfim, fica portanto aqui o desafio, que é estarem atentos. Para quê? Atentos e atentas, para quê? Para nós devemos pedir que os projetos sejam propostos até meados de setembro, portanto convém começar já a trabalhar, e é assim, não há curadoria, não há certificação, a responsabilidade da exposição é exclusivamente do fotógrafo, que tem que arranjar sítio, que nos tem que mandar uma sinopse, que tem que mandar uma nota biográfica. Se for preciso damos apoio, claro que damos apoio. Se estiverem com dificuldades de encontrar um lugar, fazemos uma call. Quem é que sabe de um espaço com X metros quadrados para se pendurar umas coisas na parede? Ou fazer uma intervenção, seja ela qual for. Portanto, fica aqui este repto, também ao António, enquanto sendo a pessoa que é, mas muito a vocês que são estudantes, e lembrar que há 2 semanas tivemos aqui uma jovem, e foi extraordinária, a primeira vez que ela fez uma exposição no MIP Off, numa loja que ela pronto, conseguiu,
teve dificuldades, mas houve uma amiga que lhe deu essa indicação e ela estava completamente desvanecida porque tinha vendido uma fotografia por 400 euros. E então estava contentíssima e tinha sido já convidada para outra exposição coletiva, mas para uma individual. Até ao MIPOF ela nunca tinha aparecido. Portanto, isto é só para vos dizer que sempre que se abrem estas portas, não é? Que não precisam de senha, que não precisam de condições, dando esta autonomia, portanto aproveitá-la e portanto fica aqui este desafio dirigido aos que estão aqui presentes e desenvolverem esta ideia junto dos vossos colegas. Depois disto, vou passar a palavra primeiro à Ana Luísa, que vai comentar o projeto, que vai dizer como é que chegaram lá, vai contar tudo. Primeiro é a Rafaela, não é? Primeiro é a Rafaela. É? Pode ser, por mim também. Ok, pronto. Primeiro então foi isso que vocês combinaram, está certo. Nós vamos pela ordem alfabética, mas qualquer ordem e vocês ainda por cima pertencem ao mesmo projeto, portanto não temos esse projeto global, não temos essa questão. Portanto, nós vamos dar agora a palavra à Rafaela, como habitualmente, comentários, perguntas, questões, fazem no bate-papo e depois das duas apresentações nós lemos essas questões e esses comentários e depois abrimos a toda a gente. Portanto, bem-vinda, Rafaela Moreira. Boa noite a por todos. favor, a palavra é sua. Boa noite a todos, o meu nome é Rafaela, sou aluna da ES no terceiro ano do curso de Artes Visuais e Tecnologias Artísticas e vou apresentar uma exposição que nós realizamos, que temos o nome de Chiaroscuro. Foi desenvolvida na Unidade Curricular de Fotografia, com o professor Ricardo Gonçalves. Infelizmente não está presente, mas temos o professor António também aqui a dar uma força. E então nós desenvolvemos, eu vou partilhar aqui a tela, só um momento. Desenvolvemos então esta exposição na Galeria Elevador, que é um espaço usado na Escola Superior de Educação para expormos vários trabalhos realizados no nosso curso. O tema principal que nós usamos foi as cianotipias e a natureza morta. As naturezas mortas são representações de objetos do cotidiano e sempre foi muito usado, tanto na pintura como na fotografia, pois como são objetos inanimados e imóveis, é muito mais fácil de representarmos. Nos primeiros anos da fotografia, como o obturador tinha que ficar imenso tempo aberto, era muito mais fácil ou era melhor para captar um objeto que estivesse parado, porque assim não havia arrastos nas fotografias. Era uma questão tanto estética como técnica. Sempre existiram vários artistas que se interessavam pela fotografia e usavam-na como um ponto de partida para as suas obras, tanto Courbet no realismo, como Picasso e Braque no cubismo, mas aí numa experimentação mais pictórica e radical. Também conseguimos perceber o impacto contemporâneo e inovador da natureza morta nos ready-mades do Duchamp, ou então na fotografia surrealista do Man Ray, e também nas experimentações multimédia de Andy Warhol, David Hockney, etc. Nós, nas naturezas mortas que realizamos, tentamos que fossem representações que recorressem à experimentação da fotografia. Todas elas tinham de ter texturas, reflexos, sombras, claros e escuros, daí também o nome chiaroscuro, que é uma técnica de pintura que surgiu no Renascimento. Depois de escolhidas as fotografias, foram passadas para preto e branco e depois, posteriormente, o seu negativo foi impresso numa folha de acetato. Preparámos uma solução
que é esta que estão a ver aqui a ser pincelada nas folhas. Esta solução é composta por ferro e cianeto de potássio, cianeto de ferro, amoniacal e água destilada. As folhas que usamos tinham que ser de aguarela, pois tem uma gramagem superior, uma gramagem maior. E então, que é para não se desfazerem nas lavagens ou então para aguentarem a solução e absorverem melhor. As folhas, depois de secas, evitamos a exposição solar para que não queime o produto. Usamos uma máquina fotossensível, ultravioleta, que é usada também na serigrafia para a preparação dos quadros. Claro que esta técnica também pode ser feita à luz solar, mas também quando fizemos estava um bocado enevoado e é mais difícil de controlar o tempo. Então assim usamos sempre 11 minutos para todos, assim ficavam todos iguais. Como veem aqui, pode ser usado objetos. Nós usamos para a exposição apenas as fotografias no acetato, como podem ver aqui. Depois a máquina é fechada com uma espécie de borracha que faz vácuo e não deixa qualquer outra luz entrar. Depois do tempo que fica, dos 11 minutos, temos que lavar bem a folha de papel, com pressão, de preferência, para sair o tom amarelado que fica e ficar apenas o azul. A maior parte das vezes, para ficar um azul mais forte, mais escuro, usamos água oxigenada, borrifamos, metemos num frasquinho, misturamos água oxigenada com água e borrifamos as folhas e ficam assim azuis bem escuras. Agora, a seguir, vou mostrar alguns dos trabalhos da turma que estiveram na exposição. São todos são do ano passado, não é do segundo ano é que tivemos fotografia. Como podem ver, as texturas, os reflexos, as sombras, foi uma das características principais. Nas sombras das pedras, porque nós tivemos algumas propostas anteriores que durante a pandemia fotografarmos sombras, fotografarmos reflexos de vidros, texturas. Então, isto é quase uma compilação de todas essas propostas. Porque depois usamos algumas dessas fotografias para esta proposta da natureza morta. Como podem ver o reflexo, tenho colegas minhas que usaram apenas a sombra projetada, em vez do objeto em si. E apesar de serem todos naturezas mortas, são todos muito diferentes, cada um interpretou de forma muito diversa. Uns usam reflexos, outros usam refrações de vidros. E há uns que quase que nos contam uma narrativa. É quase como se percebêssemos uma história ou porque é que fotografaram isto, não é? Neste caso, esta minha colega nem quis dar ênfase aos ovos, era mais até estelar a minha colega fez uma peneira que parece quase uma teia de aranha e usou mais as sombras projetadas em vez do objeto em si, o que se torna interessante e vermos que uma natureza morta hoje em dia pode ser muito mais do que um jarro de flores ou uma taça de frutas. É um objeto inanimado, pode ser quase qualquer coisa. Os reflexos e as experiências de como fica na cianotipia com o azul.
apesar de serem objetos estáticos, é quase como se a composição lhe conferisse uma certa dinâmica, que é quase como se nós até nos sentíssemos assim a ver estas medidas, como se estivéssemos num lugar, como se nos transportasse para lá. E nota-se as texturas das folhas, como são da aguarela, tem sim uma textura específica. Nas texturas das cordas, todos são muito diversificados. Acho que também a tecnologia que temos hoje em dia permite dar uma nova vida à cianotipia, uma técnica que já existe há mais de 100 anos e que pode ser ainda reinventada. Outra bem diferente das outras. Aqui quase nota-se a profundidade na fotografia, mas depois com um toque diferente. Tem alguns, não é o caso desta, que nem se percebe bem o que é, mas isso também torna interessante a fotografia em si. Alguns perde-se quase o que é o objeto. Uma das coisas que nos debatemos é o que é uma natureza morta nos dias de hoje. A natureza morta hoje em dia pode ser muita coisa. Há muitos objetos que podem ser usados, porque não medicamentos. Não havia uma regra em si. Por exemplo, neste quase que nem se percebe o que é, nota-se tem madeira em baixo, não é? Mas depois em cima parece uma luz, quase uma visão até. Nós fizemos muitas experiências até chegarmos aos resultados finais, até mesmo com outras fotografias, outras propostas, com objetos. Esta é quase como se fosse a planta a ver-se ela mesmo, o reflexo dela mesmo. Depois as texturas da parede. Nota-se que cada um interpretou de forma completamente oposta. E uns quiseram fazer algo mais tradicional, outros completamente diferente. Esta é a minha. Tentei não pintar tudo direitinho, deixei algumas pinceladas por acabar e usei apenas a sombra projetada de uma planta na parede, porque também achei interessante a parede de cimento com a gravilha a ver-se. Acho que deu uma textura interessante. Um dos principais cuidados era mesmo não deixarmos depois o papel à exposição solar, porque depois a fotografia já não saía direito
o papel não conseguia captar a imagem, porque já estava queimado. E também tirarmos bem o amarelado depois da cianotipia, depois feita. Mas a principal preocupação inicial é pensar no cenário, pensar o que é que é uma natureza morta, o que é que vamos fazer, e depois é experimentar. Esta minha colega fez assim, composições mais diferentes, esta e a seguinte, em que vemos o equilíbrio, um garfo sobre uma maçã e depois a maçã sobre pratos. E esta última, que eu acho muito engraçada. Como se os balões fossem o pé, já não coubessem, claro. Espero que tenham gostado. Ai, muito obrigada. Depois vamos comentar, claro, mas sim, foi muito bom, obrigada. Passamos já de imediato para a Ana, está bem? Também vai apresentar um trabalho de um outro grupo, Ana Luísa Almeida, e que vai, portanto, falar-nos sobre o processo de trabalho, o objeto, etc. Sim, exatamente. Boa noite. Olá. Então, o meu trabalho e o que eu vou apresentar também foi trabalhado na unidade curricular de fotografia. Pertence à turma da Rafaela, portanto está tudo no mesmo âmbito, se bem que a temática e todo o trabalho que existiu por trás foi bastante diferente. Então vou tentar partilhar. A exposição, então, que nós apresentámos e todo o trabalho, chamámos de quadro vivo. A exposição esteve presente de 29 de outubro a 17 de dezembro e contou com 18 estudantes. É muito importante salientar que este trabalho foi feito durante a pandemia, ou seja, foi um trabalho também muito individual. E que aqui conseguimos perceber exatamente essas diferenças e também dependeu muito dos materiais que nós tínhamos, portanto isso também acabou por ser muito interessante. Este trabalho então, um dos objetivos, o objetivo principal era recriar e reencenar uma obra de referência que tínhamos desde pintura ou escultura. Na nossa turma, especialmente neste trabalho, trabalhámos mais a obra, as pinturas, obras conhecidas. Portanto, desde o que nos interessou mais e o que foi mais demorado neste processo foi o que é que nos interessava enquanto obra e qual seria a nossa seleção. Desde quais os tipos de materiais que tínhamos, ao cenário, à época de preferência ou até ao artista. Ou seja, o que nós tínhamos que fazer era trabalhar a fotografia antes do registro fotográfico e não existir de facto um trabalho depois de tirarmos a fotografia. E portanto esse era realmente o desafio maior, porque depois da fotografia estar tirada já não havia hipótese de a modificar ou de a editar, seja com montagens ou de fundo de paisagens. Pronto, então eu vou passar aqui alguns dos trabalhos e
e vão perceber realmente esta proposta. A minha colega então, houve então o desafio de será que quer realizar ou trabalhar a personagem, a figura, ou fazer simplesmente uma encenação de uma paisagem. Portanto, aqui esta questão de onde é que eu hei de ir buscar os materiais, onde é que eu vou buscar. Pronto. O que também acaba por ser muito desafiante é este facto de não podermos editar as fotografias, é o trabalho de luz antes, desde a composição que existe, a perspectiva que tem que ser trabalhada, neste caso o olhar para onde é que tem de ser dirigido, os adereços que têm de ser colocados e por fim também todo o enquadramento, o que é que tem por trás, e vou continuando a passar. Portanto, existia e teria de haver um controle de toda a fotografia. E nesta unidade curricular nós também fomos aprendendo como trabalhar a máquina e esta questão de luz, de enquadramento. Pronto, este trabalho foi o meu. Houve aqui eu admiro imenso este artista e neste caso específico eu realizei 2 propostas. Tentei identificar-me com a personagem em si e onde é que eu poderia arranjar semelhanças e então pronto, o facto também de ter o cabelo desta cor já foi uma vantagem, de encontrar peças semelhantes e aí tornar esta composição semelhante à obra de arte. Esta foi a minha segunda proposta. Aqui foi um desafio completamente diferente, porque fatores de meteorologia também eram importantes. Aqui no caso começou a chover, portanto o chapéu de chuva serviu realmente. Também teve de existir outra personagem, portanto não foi só um trabalho individual, mas também o que é que era preciso. Tive que chamar uma colega, também teria de haver uma pessoa por trás de tirar as fotografias, porque no caso decidi ser eu a personagem principal, digamos assim. Onde é que posso, onde é que existe este enquadramento? Na cidade do Porto se calhar não seria assim uma hipótese, então foi interessante encontrar o espaço também e perceber, olha, aqui de facto faz sentido eu trabalhar esta imagem e esta obra. Portanto, houve assim uma ligação de encontrar o espaço, encontrar os objetos e pronto. A minha colega, no caso, decidiu trabalhar também a maquilhagem, também era um ponto importante, tendo em conta que não poderia ser trabalhada em Photoshop, e esta parte de composição e tentar ao máximo ser semelhante à obra. Este trabalho da minha colega foi bastante interessante porque aqui também foi trabalhado muito o enquadramento e os objetos, desde a cesta de pão à roupa, ao fundo. Portanto, aqui foi também observar um espaço que tínhamos, a nossa casa, tendo em conta que foi numa época de Covid, e perceber, ok, que obras de arte é que eu consigo trabalhar aqui e que sejam semelhantes. Aqui, esta recriação não foi pela artista, pelo autor, e muito importante este lado sombrio que se criou através do fundo em si, do pano preto, até à sombra de luz que tem de ser criada,
todo o ambiente que tem que existir à volta e este olhar bastante penetrante que é essencial. Aqui foi adequado toda a personagem, como já referi, era bastante importante este enquadramento, os materiais que nós tínhamos e a quantidade de experiências que teriam de ser feitas no momento, ou porque o ângulo não estava bem, ou a luz não era exatamente aquela que a obra pretendia. Portanto, foi muito desafiante este trabalho, encontrarmos a personagem e exatamente que queríamos aqui todo o cenário, desde o brinco que teve que ser criado, o ramo de flores, a maquilhagem. E novamente aqui partimos de uma paisagem, desta questão de meteorologia que também era importante, a posição ser trabalhada, a sombra. Diferentes alunos trabalharam de facto diferentes obras, sendo que esta em específico também foi usada por outro colega meu, e é bastante interessante percebermos a diversidade com que podemos abordar uma obra e recriá-la, desde fundos que também pode ser diferente, e depois irei passar e acaba por ser muito interessante. Neste caso, novamente foi feito por um aluno, mas quem esteve por trás foi o aluno neste enquadramento. Chamou a irmã e percebeu que realmente poderia haver aqui uma semelhança entre a obra de Courbet e a irmã, neste olhar que também é penetrante e que conseguimos de facto associar logo à obra. Toda uma logística que teve que ser feita e uma pesquisa bastante profunda de várias obras, de vários artistas, e antes deste trabalho houve uma seleção de diferentes trabalhos e em conversa com o professor Ricardo conseguimos perceber qual seria o melhor a ser trabalhado. Aqui novamente a expressão, que é sempre bastante importante nestas obras. Este trabalho foi feito pela minha colega. Também não foi ela, foi outra pessoa, e houve então esta composição, este enquadramento com sacos de lixo, houve a preocupação de pintá-los, de serem o mais idênticos à obra, e toda a posição de mãos, tanto aqui o olhar, a direção, a perspectiva, e este trabalho de fotografia que também tinha que ser feito, estes ajustes dentro da opção manual, que também aprendemos nesta unidade curricular, ISOs, luz,
onde é que queríamos ter o nosso foco. Aqui conseguimos perceber bem o quão importante era esta questão da luz-sombra, que fazia realmente diferença, e esta adequação ao mundo que nós temos e ao que tínhamos de facto em casa, como é que nos podíamos adequar a isso. E de facto houve projetos bastante diferentes e trabalhos, e no fim observá-los todos juntos foi muito engraçado. Neste trabalho da minha colega, conseguimos perceber que aqui há um foco bastante interessante, que eu pessoalmente achei, que é esta questão de paisagem e o que é que para ela foi a paisagem. Como vive no Porto, esta questão de prédios que é a vista dela diariamente, e então é muito diferente, porque não teria de ser exatamente igual, mas uma adequação e uma recriação da obra à nossa imagem, ao nosso mundo, digamos assim. Aqui de volta à obra, e aqui conseguimos perceber a diferença que há desde adereços a fundo, e como é que uma pessoa consegue trabalhar de diferentes maneiras uma só obra e reencená-la. Esta busca de percebermos a direção que queremos levar, desde ao livro, como é que tem de estar posicionado, foi muito interessante, porque houve colegas meus que não conseguiram, que tiveram que fazer o trabalho sozinho. Portanto, houve aqui um longo processo de vou tirar a fotografia, tenho que pôr temporizador, depois voltar a ver, voltar a pôr na posição certa. Foi bastante exigente esta questão de experimentação, mas no fim muito interessante percebermos toda a diversidade que houve e o processo final. Vou terminar a minha apresentação e obrigada. Muito obrigada. Eu acho que foi uma apresentação extraordinária, sem qualquer tipo de paternalismo ou condescendência, ou sei lá, o que querem. Valeu imenso, eu estou muito impressionada. Portanto, eu tenho a vantagem de que eu posso falar primeiro, embora já tenha visto alguns comentários. E o que é que eu diria? Eu começaria até por este último, que é um trabalho que exige muito estudo, não é? Estudo prévio das obras, a escolha da obra e depois a reinterpretação da obra. Porque não foi um repor os cenários e repor as figuras, porque reparei que em várias, e depois vou ver isto com muito mais devagar, mas em várias imagens haveria a probabilidade de se fazer tal qual, mas não foi feito tal qual. Em elementos muito simples, eu estou, por exemplo, a ver a da Frida Kahlo,
Isto, de facto, dava para fazer um belíssimo texto, vou já dizer, quer um projeto, quer outro. Tinha imensa vontade de fazer um texto crítico. Porquê? Por exemplo, na de Frida Kahlo, podia-se perfeitamente fazer aquele buquê de flores em cima da cabeça e, por exemplo, o cenário atrás. Arranjaste umas plantas iguais àquelas, mas não quiseram isso. Podiam, por exemplo, naquela mulher que está com o guarda-chuva e com uma figura atrás, o guarda-chuva tem um logotipo atual, bastava pôr um guarda-chuva um bocadinho para trás, escondia o logotipo, mas já não tinha o mesmo valor. Sei lá, reparei um dos olhares alucinados, alguns olhares alucinados que lhes vou dizer, os modelos, sejam os próprios, sejam os convidados, reproduziram muito bem, e reparei, por exemplo, que as mãos que estavam por cima da cabeça não reproduziam as mãos do quadro, quando era muito fácil reproduzir, mas escolheram não reproduzir, e isso é um valor maior. Isto é, não mimetizaram a obra, não imitaram, não quiseram reproduzir a obra, mas acrescentaram-lhe uma interpretação, sendo que em todas elas o ponto forte é o olhar. E aí acertaram completamente, porque em todas estas obras o olhar é fundamental e aí todos apostaram no olhar. E a Ana chamou a atenção daquela que está com um bebê ao colo, que é uma boneca, também podiam ter arranjado um bebê, mas fizeram muito bem arranjar a boneca. E não foram procurar uma paisagem igual. Não, senhora, aquilo não é a reprodução daquele quadro. Aquele quadro é o estímulo para eu reproduzir uma situação e a situação continua a ser atual. E vocês trouxeram para a contemporaneidade estas obras que não são contemporâneas, mantendo o elemento fundamental do humano que é o olhar. E aí acho que vocês estão todos de parabéns, portanto estou impressionada. Com o primeiro trabalho, pronto, nós temos aqui uma pessoa muito ligada à cianotipia, que é a Manuela Vaz, que estava a roer de inveja com a máquina e isso tudo, mas pronto, ela até fez questão de o dizer, mas também dou um valor mesmo muito grande a todo o processo anterior, que é o processo de elaboração e que é as questões da criatividade. E de facto é extraordinário, primeiro, terem expandido o conceito de natureza morta. Não porem só flores e frutas e... Não, irem buscar uma batedeira, muito bem, trouxeram o contemporâneo para a natureza morta e nesse sentido deram um salto extraordinário. E, portanto, inspiraram-se nessa ideia que foi muito bem explicada por vocês, aliás, contextualizaram muito bem conceptualmente os vossos trabalhos, foi trazer o contemporâneo e, portanto, nós reconhecemos ali aquele sapato, não é, com aqueles balões inchados, portanto alguém que estava com os pés ou ácido úrico ou obesidade, não interessa, até um certo humor, uma certa ironia, e portanto foram trabalhos que foram desde os limões, as rodelas de limão, mas não estão postas de qualquer maneira, e há uma que flutua dentro da água ou que nada no meio da água, até aquele equilibrismo ou até aos jogos de luz que não se sabe muito bem e que a Rafaela também referiu. Eu não sei muito bem o que é que isto é, nem importa saber o que é, portanto impressionou-nos esteticamente e chega até à sua imagem com a gravilha e com aquele cimento. Portanto, é uma quantidade impressionante de manifestações de criatividade a partir do real vivido. E o facto de vocês até estarem em quarentena, não é? Portanto, ser um processo isolado e em que não se queixaram, que é horrível, toda a gente se queixa, não é? E não disseram, ui, nós somos muito prejudicados pela quarentena. Não, exploraram a situação de quarentena e, portanto, são trabalhos que também exprimem uma certa clausura, mas é uma clausura libertadora e, portanto, é uma esperança. Portanto, os dois grupos estão de super parabéns, acho que vocês enriqueceram imenso estas nossas conversas sobre fotografia e nestas coisas foram vocês,
mas nestas situações há sempre um elemento fundamental que é o professor, que deixa voar, que deixa criar, que orienta. E vocês, por exemplo, reparei noutra coisa, não, eu nem falei na técnica, porque eu acho que a técnica está ao serviço da criatividade, mas houve uma série de preocupações e, por exemplo, neste último corpo de trabalho, as coisas não eram para ser editadas, portanto, o grande esforço estava nas definições prévias, e vou-vos dizerem, não se vai mexer na fotografia a seguir, é obra, não é? Quer dizer, a vontade é logo dar ali um toque e um retoque, mas terem procurado criar no momento todas as condições, desde o enquadramento aos jogos de luz e sombra e à questão dos cenários, em que de facto vocês mexeram nos cenários e muito bem e trouxeram-nos para os dias de hoje. Portanto, também obviamente ao professor, obviamente à escola, não é? Porque os professores também são a escola, e muito importante esta participação, porque muitas vezes as pessoas não sabem, e pessoas ligadas que querem um futuro associado à arte e à fotografia, muitas vezes não sabem onde é que se podem encaixar e, portanto, aqui está uma alternativa muito interessante e quando se vêem os produtos e se conhecem os processos, podem-se fazer opções conscientes e responsáveis. Portanto, estamos muito contentes por a ESA ter entrado no MIP e queria agradecer muito à escola, ao professor e aos alunos e às alunas que nos presentearam com uma noite excelente. Eu vou-me calar, mas estava aqui a falar muito tempo porque acho que são projetos muito... e mostrar também que o coletivo funciona muito bem. Muitas vezes como é que se diz, os fotógrafos são bastante individualistas e estes projetos coletivos mostram que do grupo todos podem crescer, todos se podem manifestar criativamente e depois há sinergias que provocam uma criatividade expandida a todos os elementos, portanto todos aprendem. Portanto, todos os sentidos, volto a dizer, sem paternalismo nenhum, sem fermento royal em nada do que eu disse, é mesmo sentido e vivido. E há muita gente a dizer lindo, fantástico. O António Gonçalves diz, sem a mínima falta de consideração pelos diversos projetos até hoje apresentados, faço questão de deixar registado que estes 2 projetos foram dos que mais gostei, pelos projetos em si, pelo modo como foram apresentados. Muitos parabéns a ambas e a todos os envolvidos. É evidente que isto vai muito para além da fotografia, sem sair da fotografia. Parabéns de novo. É verdade, isto vai muito para além, isto mostra que fotografia não é bater a chapa, no sentido simbólico da palavra, não é bater a chapa, é todo o processo anterior de pensamento e crescer esse pensamento e ele depois se concretizar, seja através daqueles processos que nos deram aqueles azuis e aquelas texturas fascinantes, até tudo o que foi agora apresentado neste último projeto. Pronto, e vou-me calar, senão nunca mais acabo com os elogios. E, portanto, deixar aberto o caminho para quem quiser dizer alguma coisa, estar à vontade. Podem e devem. Olha, eu posso começar já. Eu gostei muito do segundo projeto, mas o primeiro tocou-me particularmente como é natural, a sinotipia, que eu já faço há muito tempo. Acho que está muito bem conseguida, muito bem imaginada, e vocês foram buscar realmente coisas que não se enquadrariam em nenhum dos cânones tradicionalistas, numa visão, portanto, deram uma visão fresca, e eu fui ver a exposição e gostei. Deram uma visão muito fresca de como é possível usar técnicas de há 2 séculos e elas estão aqui para continuar a dar frutos e para continuar a mostrar um trabalho magnífico. Portanto, estão de parabéns ambas. Pronto,
Só dizer que a Manuela acentuou o primeiro projeto porque ela é uma especialista na área, e inclusivamente no âmbito do MIP, e porque tínhamos apoio, simbolicamente o workshop custava só 5 euros, para criar a ligação, não é, das pessoas, porque nós tivemos o apoio da Câmara e, portanto, dava para fazer estes workshops por preços simbólicos, e de facto os trabalhos que saíram dentro de uma cianotipia clássica, não é, com a luz do sol, mas foi uma revelação para todos os participantes e para nós que depois vimos os trabalhos. Portanto, só para enquadrar mais a intervenção Meu encantamento. porque ela vê tudo azul. Sou duvidosa, exato. Azul e agora já mistura cor, já, pronto, aquilo já Ótimo, é uma ótimo. alegria. É por isso que... Ora bem, quem é que... Adelino. Olá, boa noite a todos e parabéns aos que apresentaram. Eu vou dividir isto em três partes. Primeiro, parabéns às duas meninas porque deram um excelente exemplo de como é possível falar das coisas com calma, explanando as situações todas. E não é fácil. E, portanto, vocês fizeram-no bem. E essa é a primeira nota. A segunda nota tem a ver... É verdade que a Manela já esvaziou, digamos, algo que disse e pegou nos pontos todos. Mas eu há um que gostaria de realçar. Quer o primeiro exercício, relativamente à cianotipia, quer o segundo exercício, que é a mimetização criativa, fazem parte dos processos do estudo da fotografia e, portanto, eu quero realçar primeiro, o papel da escola e ter-se mostrado, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há um trabalho enorme que é feito nas várias escolas que o grande público não vê, e eu, quando vejo o António Gonçalves a dizer o que disse, tem a ver com o facto de as escolas têm um papel fundamental, fazem um trabalho excelente, é pena não se ver todo o trabalho feito. Para além disso, portanto, o papel da escola e estes dois trabalhos que fazem parte quando se estuda fotografia, passa-se por aqui, mas independentemente disso, é verdade que o conjunto dos trabalhos apresentados, quer ao nível da cianotipia, quer ao nível da mimetização, são realmente muito bons. Independentemente de serem trabalhos que fazem parte, e portanto em todas as escolas se faz, mas estes particularmente são de facto muito bons. Quer na forma da utilização da aquisição da cianotipia, mas pegando nas coisas contemporâneas e criando uma nova forma de olhar, que é muito, muito interessante, apesar das premissas existentes, óbvias, faz parte do ensino-aprendizagem, quer no segundo caso, em que houve uma criatividade enorme, não é o facto de depois não ser editado, porque o exercício é mesmo esse, não há edição. Agora, é a forma como cada um foi capaz de interpretar e depois passar para cada um de nós, onde, por um lado, existe a referência relativamente à obra, que é perceptível, mas há muito mais do que isso. E desse ponto de vista foi muito rica, as exposições são muito ricas e são um enriquecimento para todos. E parabéns a vocês todos e obrigado por apresentarem publicamente, porque isso é muito importante para a aprendizagem global, porque só se aprende partilhando e vendo, e isso é muito bom, quer para os que estão a fazê-lo na escola, quer para os outros que são observadores aprenderem a ver. E parabéns, porque vocês deram um contributo grande para isso. E, portanto, na escola é preciso alunos, mas também é preciso professores que sejam capazes de estimular isso. E parabéns aos professores também por isso. E obrigado a todos. Mais alguém quer dizer
fazer algum comentário? António? Pois, se calhar fazia eu. Boa noite mais uma vez e começo por agradecer à Manuela, ao João, ao Mira, porque a Manuela tem sempre esta energia e este entusiasmo contagiante e, portanto, para já ficamos impossibilitados de lhe dizer que não, ponto, não é? Depois ela falou de uma coisa que tem a ver com a alegria e efetivamente nós sabemos que a Manela é aquela pessoa que não está nada voltada para a lamúria e para o fado, não é? E como eu costumo dizer aí aos meus alunos, até o fado é produtivo porque se põe cá fora, cria-se qualquer coisa. E estava-me a lembrar de um poema do Eugênio de Andrade, um bocadinho que diz: louvemos, pois, a alegria em tempos de tristeza, ela com o seu coração ardente de melancolia é um dos caminhos para o solitário encontro do homem com o seu rosto. E isto parece que cai que nem ginjas, como se diz nesta apresentação que as nossas alunas fizeram, e dou-lhes os parabéns porque efetivamente foi um gosto. Enfim, eu sou suspeito porque já vi os trabalhos, mas foi um gosto revê-los aqui. O Ricardo está aí já, e ele não pôde chegar mais cedo porque teve aulas e portanto depois dirá alguma coisa, mas há um nome que tem de ser homenageado aqui, que é o Augusto Lemos, porque o Augusto Lemos reformou-se e portanto passou-nos a bola, como se diz, do laboratório de fotografia e vídeo. E, portanto, a questão da cianotipia, que é também uma paixão do Ricardo, mas já vinha também do Augusto Lemos. E é evidente que estes são projetos que têm um caráter académico, estão inseridos numa aprendizagem, mas onde há efetivamente uma possibilidade e uma circunstância que permite, como vimos, os alunos criarem. Portanto, a interpretação aqui é também criação. Nós temos portanto, a cadeira de fotografia e vídeo e, portanto, convém também lembrar que nós não temos um curso de fotografia, temos uma cadeira num curso. Temos tido até algumas dificuldades porque com a passagem da ESMAD para Vila do Conde perdemos o laboratório e, portanto, o único trabalho laboratorial que fazemos agora tem sido com a cianotipia até conseguirmos um laboratório. Mas digamos que também faz muito mais sentido nós fazermos uma abordagem que, digamos, faça uso da fotografia mais como um lado plástico, ou seja, hoje temos fotógrafos e temos artistas que usam fotografia como médio. São complementares, mas estaremos mais por aí. Só para terminar, temos o catálogo, isto que eu estou aqui a mostrar é ainda um mono, como se diz, mas tivemos aqui algumas dificuldades técnicas que não permitiram ainda fazer o lançamento, mas contamos que brevemente, e até na sequência do que o Adelino disse, ficar um testemunho para a memória futura e, como já também a Manela fez menção, será uma nova forma de nos encontrarmos no Mira, ao vivo, não é? Para, espero eu que brevemente podermos lançar isto. E obrigado mais uma vez a todos pelas simpáticas palavras. Vamos calendarizar, está bem? Tem que ser apresentado no Mira para o grande público. Mas primeiro precisamos de o imprimir mesmo. Isto ainda é só um esboço. Obrigado. Olá, Ricardo. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Só agora consegui ligar, portanto, os alunos saíram um bocadinho mais cedo para eu conseguir. Eles assistiram um bocadinho que eu liguei aqui a sessão. Imagino que o António já tenha feito os agradecimentos, portanto eu agradeço a oportunidade que vocês lançaram, portanto, e nos disponibilizaram para participar neste projeto.
e de facto foi muito gratificante vê-lo aparecer, surgir, nascer e depois ser materializado nesta exposição e também nesta apresentação. Acho que, imagino que tenha corrido muito bem, a ver pelo menos pelas mensagens que estão no bate-papo. E de novo, muito obrigado. Como estava o António agora a dizer, creio que está a falar sobre o catálogo. Portanto, esperemos em breve tê-lo concluído e depois fazer essa apresentação no Espaço Mina, tem que ser, claro. Claro. Mais alguém quer intervir? Ora bem, se não, renovar, portanto, agradecer-vos de novo muito, foi uma excelente sessão, e renovar essa ideia. Nós vamos começar a agitar a questão do MIPOF, mas não há faltas, não damos nota na caderneta, mas ficaremos muito contentes de no MIPOF ver nomes que fazem parte destes coletivos. E muitas vezes o que nós precisamos é de um desafio e uma deadline, e é começarem amanhã e passarem esta mensagem aos vossos colegas, começar a olhar para espaços onde vocês estão e começarem a fazer esses contactos, porque inclusivamente os sítios onde os trabalhos do MIPOF, e era desde, eu não me canso de repetir, desde fotógrafos consagradíssimos até fotógrafos emergentes, e quer os mais que reconhecidos gostaram imenso da experiência, e os que estão a dar os primeiros passos na fotografia, nas suas apresentações públicas, sentiram-se altamente bem-sucedidos e aprenderam imenso. Portanto, ficar já esta ideia, este desafio de participarem precisamente nesse MIPOF, portanto, projetos sem curadoria, sem certificação, sem avaliação, mas projetos que de facto são extremamente fecundos e que tocam muita gente que não aparece, e levam a fotografia onde também ela não costuma habitar. Portanto, se não houver mais ninguém para intervir, dávamos por fim esta sessão, lembrando a intervenção que a Eliane vai fazer e que deixou o link precisamente no bate-papo. Agradecer muito a todos os alunos e alunas, nas pessoas da Ana Luísa e da Rafaela, dizer que as questões de apresentações públicas não são nada fáceis e que estiveram super bem, e são provas fundamentais para a vida futura. A escola não é só a escola, é este mostrar público, e portanto muito gratas, estamos muito gratos às duas. Ora bem, para todos, boa noite. Para a semana a sessão vai ser na quarta-feira. Vamos depois anunciar quem é que vem fazer a apresentação dos projetos. Obrigado a todos e a todas, muito obrigada em especial também ao Ricardo, que foi um elemento de ligação ótimo, que esperemos que continue na próxima edição do MIP e do MIPOF, e uma boa noite para todos, e de certeza que nos inspiramos bastante nas vossas propostas. Deem parabéns aos colegas que não estavam cá, que são coletivos. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado a todos e obrigado. Obrigada. Deus, Parabéns. parabéns. Boa noite.